Tivemos uma queda do sinal da internet, queridos, mas vamos prosseguir já, tá bom? Vamos estar aguardando os irmãos retomarem aí e vamos estar prosseguindo. Obrigado, queridos, por estar assistindo e estarem voltando aí a nossa transmissão. Vamos repetir, pastor, o coro do hino que acabamos de cantar. Dá tempo dos irmãos retornarem. Diante do quadro em que estamos vivendo, temos orado ao Senhor, pedindo a Ele uma palavra para estarmos ministrando essa noite nesse culto de ensino que fazemos todas as terças-feiras no nosso templo sede. E esta madrugada, orando ao Senhor em favor da igreja, em favor dos nossos governantes, em favor de todas as autoridades, e estava pedindo ao Senhor uma palavra, e Deus colocou no meu coração uma palavra sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Para tanto, eu gostaria de ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 14, versículo 1º, 2º e 3º, está escrito assim: o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, disse o Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Estas palavras o Senhor Jesus Cristo pronunciou. Era uma época, dias difíceis que a igreja que ele pastoreava, os seus 12 discípulos, estava com os corações tristes. No capítulo 13, ele tinha ministrado a ceia. Ainda no capítulo 13 do Evangelho de João, ele tinha revelado aos seus discípulos que um deles estaria traindo. E aquilo trouxe muita tristeza para a igreja da época, para os discípulos. Resultado, ele começou a dar as últimas instruções aos discípulos. E os discípulos estavam tristes, preocupados, abatidos. Os dias em que estamos passando não é diferente com a igreja do Senhor Jesus. São dias difíceis, dias em que a sociedade está com tantas preocupações. E nós, como igreja, somos humanos também, não estamos isentos das preocupações, não estamos isentos das dificuldades, não, senhores. Porém,
tem uma palavra de Deus para nos animar. Não se turbe o vosso coração. Deus está dizendo, vocês não devem estar turbados, desesperados. Vocês não devem entrar em pânico, porque para a igreja que foi comprada com o precioso sangue do Senhor Jesus, há um escape, há uma porta de saída. Mesmo se não houver, aqui nos dias em que estamos passando, esta igreja está aguardando a volta bendita de Jesus Cristo para arrebatar a igreja e levar para estar com Ele. O que me chama a atenção, desfolhando as páginas da Bíblia Sagrada, desde o livro de Gênesis, nós percebemos que o Senhor nosso Deus, Pai, o Senhor Jesus Cristo, Filho, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, sempre estiveram preocupados em ter uma morada, e nessa morada não está apenas as três pessoas da Trindade, mas Deus sempre quis relacionar com o ser humano. Deus sempre interessou ter o ser humano perto dele, ter esta amizade, esta comunhão, ter esta intimidade. Está escrito no livro de Salmos, número 101, o versículo 3, Deus dizendo: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo aqueles que andam num caminho reto, esse me servirá. Deus, desde a antiguidade, Ele quis ter alguém perto dele, aqueles que são fiéis. Vocês lembram o que está escrito no livro de Gênesis? Quando Deus fez o homem, fez também a mulher, colocou lá no jardim do Éden, e a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela nos diz que, pela viração do dia, Deus sempre vinha procurar ter um encontro com um casal. Deus sempre estava ali, ao ponto que uma das vezes desta visita, o casal não estava no lugar. Deus chamou: Adão, Adão, onde você está? Ele disse: ouvi a tua voz, temi e escondi-me. Igreja do Senhor Jesus, vocês percebem então que Deus sempre interessou e está relacionando com o ser humano. E o casal caiu, o pecado entrou no mundo, mas Deus não desistiu, Deus não abandonou o seu projeto de ter alguém nos céus junto com Ele, um dia morando eternamente nas moradas celestiais. Por esta razão, o verso que nós lemos diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar lugar. Deus não abandonou o seu projeto. Deus não abandonou aquilo que Ele tinha projetado. Caiu, o casal caiu, foi expulso do jardim do Éden, mas Deus, Ele deu continuidade com a raça humana. Chegou-se um tempo, no capítulo 6 de Gênesis, a raça humana estava em pecado, ao ponto que Deus disse: arrependo-me de ter feito esta humanidade. Eu vou destruir. E vocês conhecem a história bíblica. Deus preparou um casal
uma família, 8 pessoas, que Deus tinha achado graça na pessoa, na família de Noé. Aí Deus deu ordem para Noé construir a arca. Deus não abandonou o projeto, fez o homem e estava visitando lá no jardim do Éden. O homem errou. Agora a raça humana estava em pecado, desobedecendo todas as normas bíblicas, entristecendo o Espírito Santo, rebeliando contra a vontade divina. Aí diz a Bíblia Sagrada que ele mandou Noé construir a arca, e vocês conhecem, construiu, Deus mandou o dilúvio, e agora todos morreram, salvaram apenas 8 pessoas, e agora deram continuidade à raça humana. Só que quando chega no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus com certeza deu uma parada, conversando com o Filho, Jesus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É o nosso desejo ter um povo morando conosco aqui no céu. Aí diz a Bíblia que ele vai e chama Abrão. Capítulo 12 diz ele, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu, Abraão, com a tua família será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querida igreja, Deus não desistiu. Abraão saiu, como é do nosso conhecimento, e agora tornou-se uma grande nação. Mas houve algo que atrapalhou esta igreja ter uma firmeza que precisava. Israel agora, povo de Deus, a igreja de Deus, fora levada cativo para o Egito, e dezenas de anos ficaram cativos. Mas Deus não abandona o seu projeto. Ele queria um povo para morar com ele lá no céu. E a Bíblia Sagrada nos diz que lá no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1, ele começa a mostrar uma visão a Moisés. E a partir do verso 7, ele disse: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, eu conheço também as suas dores. Verso 8, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa, larga, uma terra que emana leite e mel. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, fez uma promessa a Abraão, porque Deus queria um povo para morar com ele lá no céu. O povo foi levado cativo. Agora Deus viu o sofrimento do seu povo, da igreja lá no Egito. Hoje não é diferente, queridos irmãos. Deus está sentado no trono, e lá do trono ele está vendo o sofrimento da humanidade nesta época, devido a este vírus que está lastrando-se em todo o mundo, e a igreja está aqui entre a humanidade. Só que a igreja do Senhor Jesus Cristo,
acredita nas autoridades instituídas, acredita nas autoridades da saúde. Sim, mas acima dessas autoridades, Deus está dizendo: não se turbe o vosso coração. Continua crendo em Deus, continua crendo em Jesus Cristo. Porque, disse Jesus, lá na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, vou-la teria dito, eu vou preparar lugar. Preparando lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que vocês possam estar ao meu lado, junto comigo, esteja aqui conosco no céu, participando das bênçãos ao lado do Pai, ao lado do Filho e ao lado de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada nos mostra que era interesse de Deus, interesse do Pai, interesse da Trindade, ter alguém ao lado deles. E eu gostaria de relembrar o que está em Gênesis capítulo 5 e o versículo 24, que Enoque andava com Deus, e Deus para si o tomou, levou para o descanso, para estar ao lado do Pai. Deus sempre interessou. E eu gostaria agora de ir para o Novo Testamento, para relembrar cada um de vocês. Deus teve no Antigo Testamento uma igreja que era Israel, e ainda milhares de israelitas faz parte da igreja atual, da época cristã. E a Bíblia Sagrada nos diz, e está escrito no Evangelho de Jesus, capítulo 16, e o versículo 13 em diante, uma palavra que nos anima, uma palavra que nos encoraja, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele agora quis fundar a sua igreja na era cristã. A Bíblia diz que Ele fez uma pergunta para os seus discípulos. Ele tinha nascido, cresceu, com 30 anos ele iniciou o seu ministério, o ministério curto de apenas 3 anos e pouco. E desses poucos 3 anos, ele salvou vida, formou a igreja, tinha 12 discípulos, outros seguidores. Aí em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, ele interroga os discípulos: o que os homens aí estão dizendo? Quem sou eu? Quem é o Filho de Deus? Aí eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros falam que tu és um dos profetas. Jesus deu uma parada a ouvir, ele falou: e vocês que são a minha igreja, o que vocês dizem ser o Filho do homem? Pedro tomou a frente e respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Jesus disse: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Querida igreja, aí o Senhor Jesus disse no verso 18: Pedro, tu és Pedro. Aleluia! Olha, guarda bem isto. Tu és Pedro, e eu te digo, sobre esta pedra, Jesus Cristo, que sou eu, disse ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Igreja do Senhor somos nós,
Esta igreja que Jesus fundou é você, sou eu. Não é os templos de alvenaria. Os templos está reservado e foi construído para reunir-nos e adorar o Senhor. Mas a igreja viva, o organismo vivo, é você que está aí na sua casa. Sou eu, somos nós, que nesses dias difíceis estamos esperando, aguardando a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu vou estar indo mais à frente um pouquinho, lembrando vocês que são salvos, nós que somos salvos, que fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, temos promessa nas nossas vidas de um dia morarmos lá no céu. Só que tem algumas recomendações. Diz a Bíblia Sagrada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 até o verso 11. O Senhor tinha sido crucificado, morreu, foi sepultado e tinha ressuscitado. Apareceu ali a igreja que estava reunida. E alguns dos discípulos perguntaram: Mestre, Senhor Jesus, quando tu restaurarás o reino a Israel? Jesus respondeu: Não vos pertence saber o tempo, nem as estações, mas eu tenho uma recomendação para você. Vá para Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Aí, quando Jesus estava terminando de dizer estas palavras, diz a Bíblia que Jesus começou a levantar-se, superando a força da gravidade, e foi subindo até o ponto que ele ocultou-se entre as nuvens. Quando isto aconteceu, desceu-se 2 varões vestidos de branco e fez uma promessa: varões galileus, porque vocês estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus que foi recebido lá no céu, um dia ele vai voltar. Igreja, Jesus vai voltar para buscar aqueles que são fiéis, aqueles que observam a palavra dele, aqueles que adoram o Espírito em verdade, aqueles que têm paz na alma, aqueles que perdoam, aqueles que têm humildade para pedir perdão, aqueles que receberam Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Eu gostaria de dizer, Deus, através do apóstolo Paulo, ele fez uma recomendação para cada um de nós que estamos aguardando a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Carta de Paulo, quando Paulo escrevia a sua carta à igreja de Filipe, capítulo 3, versículo 20, Paulo disse assim: porque a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, Paulo tinha certeza, tinha convicção desta verdade bíblica. Agora, o que mais nos chama a atenção é que para irmos para os céus, nós precisamos superar a dificuldade, precisamos superar a adversidade. E para isto, o nosso irmão Tiago escreveu na sua carta, capítulo 5, versículo 7 e o versículo 8: sede
Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor Jesus. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Verso 8: Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor Jesus está próxima. Igreja, primeiro paciência, primeiro tranquilidade, primeiro fé, esperança, convicção, propósito em servir a Deus. A Bíblia diz que devemos ser pacientes. Aí a Bíblia diz que devemos fortalecer os nossos corações. Como fortalecer? Lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor, adorando com louvores. Como devemos fortalecer? Tendo uma vida no altar que Deus quer que tenhamos, uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida que agrada ao Senhor nosso Deus. A palavra de Deus nos diz: precisamos fortalecer. Podemos até pensar, está demorando, mas Pedro, na sua carta, quando ele escreveu a sua segunda carta, do capítulo 3, a partir dos primeiros versos, ele começa a falar sobre a vinda de Jesus. Alguém daquela época estava reclamando, desde que os pais dormiram, estão falando que Jesus volta. Mas Pedro foi inspirado para dizer: é que Deus é longânimo para conosco, Ele está dando oportunidade. É porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aí a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela nos diz desta maneira, e isto nos faz despertar e continuar aguardando a volta de Jesus. Verso 9 do capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Pedro: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender. Aí o verso 13 está escrito desta maneira: mas nós aguardamos a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Estou concluindo esta reflexão bíblica, e para terminar, para concluir, eu quero lembrar cada um de vocês que Deus é o que, na pessoa de Jesus Cristo, preparou lugar para cada um de nós, para um dia estarmos com Ele eternamente. Ele tem tanto prazer que o ser humano esteja com Ele, ao ponto dele usar o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira carta à igreja de Tessalônica, a partir do verso 13 do capítulo 4, o prazer de Deus é levar a sua igreja para estar com Ele, que Ele quer e vai levar, quando Ele voltar, a igreja, aqueles crentes em Jesus, aqueles servos e servas fiéis que estão vivos, e Ele vai levar aqueles que já estão mortos. Olha o que diz a Bíblia: não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que vocês não entristeçam como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Verso 15, dizemos-vos, pois isto pela palavra de Deus, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Termino relembrando, Deus tem prazer que alguém more, viva eternamente com Ele. Quem é esse alguém? É a igreja que serve a Ele com fidelidade. Aí o verso 17 diz, depois nós, do que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Percebam-se, vamos estar percebendo que até os que estão mortos vão ressuscitar, receber um corpo glorioso, vão subir, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olho, e estaremos para sempre com o Senhor. Fortaleça o seu coração nesses dias maus, nesses dias difíceis, e espere com paciência a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos estar terminando, adorando ao Senhor, com mais um louvor da harpa cristã, o hino de número 547 da nossa harpa cristã. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Alimente a sua alma, alimente o seu coração, também com esta mensagem poética que o pastor Ednei, a esposa, a irmã Ruth e a Zilda estão aqui cultuando a Deus neste momento. Hino de número 547. Depois do pastor Ednei tem alguns avisos e nós vamos encerrar orando, abençoando a cada vida, a cada família. Vamos adorar o Senhor com alegria. Adore aí na sua casa. Hino 547 da nossa harpa cristã. Do Senhor, os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto,
Aleluia! Glória a Deus. Antes dos avisos, relembrando, se esse vírus que está se alastrando tem trazido tanto desespero para a humanidade, para as autoridades, agora imagina quando o Senhor Jesus Cristo voltar, que Ele vai vir arrebatar a sua igreja, ninguém vai ver, vai ser questão de fração de segundos, e quando menos esperam, vai estar faltando milhares e milhares e milhares de pessoas aqui na terra. Calculem-se o desespero, o pânico. Eu gostaria de deixar um conselho para você que está me ouvindo. Se você já serve a Deus, procure melhorar a sua vida espiritual. Procure ter mais compromisso com Deus. Vamos observar mais a palavra de Deus, assumindo compromissos na palavra, na oração, nas nossas contribuições com dízimos, oferta, nos nossos compromissos dos departamentos da igreja. Vamos servir ao Senhor com fidelidade, para não sermos pegos de surpresa. Jesus vai voltar, vai ser um desespero tremendo aqui na terra. Eu gostaria de lhe aconselhar, melhore, vamos melhorar a nossa vida espiritual. E para você que talvez não deu crédito na palavra de Deus, quem sabe você ainda não reconheceu que é pecador, e Jesus é o único Salvador. Entregue a sua vida para Jesus, porque você goste ou não, você espere ou não, você prepare ou não, Jesus vai voltar e vai levar a igreja. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus, receba Ele como Salvador da sua alma e receba o perdão de Deus nesta noite. Amém. Tivemos alguns pedidos de oração, pastor, e nós vamos estar lendo aqui no final para o senhor poder estar orando. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco e também, possivelmente, você que vai estar assistindo posteriormente à transmissão, né? Não conseguiu assistir no momento ao vivo, que Deus também possa abençoar a sua vida e que essa mensagem possa estar enchendo o seu coração e edificando a sua vida. Nós queremos dizer que amanhã, quarta-feira, dia 1º de abril, nós vamos ter também a transmissão aqui com a irmã Zilda, coordenadora do departamento feminino do nosso campo. Então, transmita, passa adiante essa mensagem, compartilhe nos seus grupos para que também possam estar ouvindo uma palavra. Amanhã às 19h30, quarta-feira, dia 1º de abril. Quinta-feira também estaremos transmitindo da nossa igreja, às 19h30, nesse mesmo endereço aí, né, que você está assistindo. E domingo às 9 horas da manhã, a transmissão da Escola Bíblica Dominical, com o nosso coordenador evangelista irmão Adilson, e às 19 horas, mais uma vez, transmitindo, querendo Deus, o culto através da internet no templo sede, tá bom? Deus abençoe. É uma maneira de estarmos juntos, separados, mas juntos cultuando a Deus. A Ruth vai estar lendo aqui os pedidos de oração. Temos alguns pedidos. A irmã Eliane Bittencourt pede oração pelo seu irmão Roberto. Pastor Edson Gonçalves pede oração pelo irmão Almerindo. O irmão Carlos Guimarães pede oração pela família. O irmão Cleiton Costa pede oração por ele, pela sua família também. O pastor Wagner Demétrio pede oração pela mãe, tios que estão enfermos.
Márcio José Cunha, lá de São Tomé das Letras, pede oração pela cidade de São Tomé das Letras. E a irmã Ivonete Silva pede oração por ela e por todo mundo, pela situação que nós estamos vivendo atualmente. Obrigado, pastores. Vários pastores do nosso setor aqui, também missionários estão assistindo. Deus abençoe vocês. Obrigado por participar, né, do evento, da transmissão e desse culto abençoado oferecido ao Senhor Jesus. Muito obrigado. Ainda em tempo, a irmã Marina Soares pede oração pela sua família. Vamos estar orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no precioso nome de Jesus, somos agradecidos a Ti pela oportunidade que estamos tendo, transmitir, ministrar a Tua palavra, Senhor. Agora nós estamos orando, apresentando a Ti esses pedidos de oração. São muitos. Tu conheces quem são essas pessoas, onde eles estão, quais são as necessidades, ó Deus. Tu és o Deus onisciente. Visita cada vida, cada casa, cada família. Trabalha em favor de cada pessoa, aqueles que estão enfermos de saúde, aqueles que estão passando por problema, resolve, Senhor, aquelas dificuldades que eles não estão conseguindo superar, dê força para que eles venham superar. Abençoa todas as famílias que estão nos ouvindo, nos assistindo. Abençoa as famílias com paz. Que a Tua presença possa estar dentro de cada lar, entre os membros de cada família. Que a bênção da paz, da alegria, da esperança possa estar nas nossas vidas. É a oração que fazemos, ó Deus, também em favor federal, estadual, municipal, as autoridades na área da saúde. Sim, abençoa, Senhor, todos os médicos, enfermeiros, porteiros dos hospitais, faxineiros, faxineira, todos que estão, Senhor, na área da saúde. Abençoa, Senhor, a segurança, seja militar, seja civil, seja seguranças particular. Abençoa esses homens e mulheres, Pai de bondade. Abençoa a nossa nação brasileira, que a nossa nação brasileira possa ter paz, ter harmonia. Abençoa o nosso presidente da República, abençoa a sua família, Senhor, que ele tenha discernimento, direção e orientação da Tua parte, para estar presidindo este país. Pai de bondade, nós oramos e agradecemos no precioso nome de Jesus, nosso Senhor. Queridos missionários, famílias missionárias, pastores setoriais, pastores de congregações, esposas, filhos, um abraço do nosso coração, meu, da Zilda, da Rutinha, do pastor Ednei, dos netos. Que Deus, da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, continue nos abençoando. Amém. Mas Luciana Pereira, chegou seu pedido aqui de oração, nós vamos orar por você, tá? Nós estamos pedindo oração por um acidente, né? Isso. A prima Johnny sofreu um acidente. A prima Johnny sofreu um acidente. Nós estamos orando e os irmãos estão vendo aí, com certeza a igreja do Senhor vai estar orando. E outros que pediram oração após, com certeza, queridos, Deus está vendo e sabe da sua necessidade. Vamos cantar, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Cantem junto. Meu Senhor, te agradeço.
Dá um tchauzinho aí. Deus abençoe. Ficam em paz.